Ok, vamos lá. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para aqueles que nos acompanham. Obrigado novamente a Trino Concurso por ceder mais esse convite ao professor Silvio Soares, numa disciplina fantástica que temos, que é a disciplina de Direito do Consumidor, né? E hoje nós vamos aqui, pessoal, abordar um tema bastante interessante, que é falarmos sobre as relações de consumo, né? Uma parte bastante interessante para que a gente entenda, né, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e o que os nossos concursos estão trabalhando sobre isso, né? Principalmente concurso da magistratura, outros concursos afins. Nós estamos abordando muito esta disciplina, Direito do Consumidor, que é uma matéria aí cobrada em edital, e muitas vezes passamos em branco em relação à análise de algumas questões. Então, entendermos um pouquinho mais o que é essa relação de consumo, como ela poderá ser aplicada e alguns critérios ou jurisprudências agora que estão sendo provocadas aí através dos nossos tribunais superiores. Pessoal, primeiro passo aqui, antes de nós falarmos, né, de relação de consumo, antes de nós falarmos, né, da figura do consumidor, do fornecedor, é sempre nós trabalharmos um pouquinho alguns posicionamentos, né, iniciais hoje dentro do nosso CDC. Alguns pontos, pessoal, eles são bastante importantes porque concursos já nos perguntaram, né, a classe estabelecida para o próprio Código de Defesa do Consumidor. E o nosso artigo 1º do CDC, da Lei 8.078 de 1990, pessoal, ele já traz essa abordagem. Então, é bastante interessante que nós tenhamos, né, pessoal, essa tranquilidade de estabelecermos essa característica. Ela fala o seguinte: o presente código estabelece as normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social. Então, galera, guardem isso com vocês estão se preparando. Sempre o nosso CDC, a nossa Lei 8.078, estabelecerá a ordem pública e o interesse social. Então, nós tínhamos muito esse parâmetro, né, da aplicação do CDC na espécie privada ou pública. E tá aí o nosso artigo 1º já batendo nessa tecla. A ordem pública e o interesse social são consequências já estabelecidas, desenvolvidas no Código de Defesa do Consumidor, na Lei 8.078 de 1990. Tivemos também o artigo 5º, inciso 32, artigo 175 e a nossa DCT 48, no qual determinou a criação do nosso CDC num período máximo de 2 meses, né? Tivemos um pouquinho mais de demora, ele surgiu só 2 anos depois da DCT 48. A defesa do consumidor tem fundamento constitucional, então nós trabalhamos com a hierarquia, pessoal, suprema da Constituição, certo? Então temos a pirâmide de Kelsen, no ápice lá temos a nossa Constituição e, consequentemente, as nossas legislações aí atribuídas abaixo, como o próprio Código de Defesa do Consumidor, que tem esse amparo legal. O artigo 5º também, pessoal, como já dito, no inciso 32, ele já nos determina que o Estado, na forma da lei, a defesa do consumidor, ele promoverá a defesa do consumidor, ele terá esta obrigatoriedade, com a criação de institutos, né, pessoal, com a criação de órgãos de defesa e proteção do consumidor, hoje com as nossas promotorias especializadas. Então, o papel do Estado é sempre o quê, pessoal? Criar, né, desenvolver novos métodos de proteção à figura da parte hipossuficiente, que somos nós consumidores. Artigo 32, artigo 5º, inciso 32 da nossa Constituição Federal. Além disso, o próprio artigo 170 já também batia nessa tecla, no qual ele falava, ó, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da Justiça Social, observados os seguintes princípios. Artigo 175, defesa do consumidor. Então, galera, o nosso Código de Defesa do Consumidor, como várias outras leis, é uma lei principiológica. Ela traz como base princípios que também aqui iremos estudar em outros módulos, que são importantes para que vocês carreguem através, principalmente, do artigo 4º, 5º e principalmente do artigo 6º, onde nós falamos diretamente dos direitos básicos do consumidor, né? E lá trabalhamos alguns princípios importantes, como o próprio princípio da publicidade, princípio da informação, princípio da saúde e segurança, dentre outras diversidades de princípios existentes dentro do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então vamos lá? Esse é um breve aparato para que nós entendamos, pessoal, para que a gente possa dar esse pontapé inicial do nosso conteúdo, sabendo alguns apontamentos
que o próprio artigo 1º traz e alguns outros artigos da Constituição Federal, como o 170, como o artigo 5º 32, nos disponibiliza quanto à obrigatoriedade hoje que temos da proteção e defesa do consumidor através de uma legislação federal. É claro que para que nós, pessoal, tenhamos a possibilidade de falarmos de relação de consumo, é importante nós notarmos alguns objetos, algumas circunstâncias básicas existentes, né? Eu devo ter essas características para que nós tenhamos a possibilidade de discutir uma relação de consumo. E quais são elas? Primeiro, pessoal, é uma relação jurídica onde eu terei partes e objeto, né? As partes, nós estaremos falando aqui, trabalhando com a figura do consumidor e com a figura dos fornecedores. Como também tivemos o quê, pessoal? O objeto, o produto e, consequentemente, serviços. Tá? Então, muitas vezes, questões são cobradas nos nossos concursos, pessoal, e nós carregamos alguns equívocos e acabamos sendo induzidos a erro lá naquela questão. Então, fiquem tranquilos, leiam com calma e sempre lembrem-se, quando estivermos trabalhando com uma relação de consumo, ali estaremos trabalhando de frente com o objeto, né? Estaremos trabalhando com as partes. Esse objeto tanto pode ser um produto quanto um serviço prestado e as partes teremos lá o consumidor e do outro lado teremos o fornecedor. Notem, pessoal, que para que nós tenhamos essa relação de consumo, nós temos que complementar todas essas características agora trabalhadas com vocês, tá? Então, peraí, professor, não podemos de forma alguma, então, entender que se nós não dispusermos dessas características, isso pode trazer a aplicação de uma responsabilização civil fora do CDC? Sim. Muitas vezes nós poderemos encontrar uma responsabilização civil perante o Código Civil, excluindo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por ali não estarmos cumprindo todas aquelas características existentes. Então é sempre bom ficarmos atentos e atualizados nas jurisprudências e principalmente nos posicionamentos que agora estamos encontrando através dessas relações hoje consumeristas. Aqui nós trouxemos o seguinte: presente os elementos estudados, parte, né? Consumidor, fornecedor, objeto, produto e serviço, pessoal, todas as regras do CVC devem ser aplicadas, tá? Então é bastante criterioso analisar. Então é fácil, poxa, professor, estou lá no meu concurso da magistratura, eu pego, abro o meu caderno de provas e vou analisar a questão. Se ali eu tenho alguém que vendeu esse produto e, consequentemente, alguém que comprou este produto, eu tenho relação de consumo, professor. Ou seja, né, cumprimos os requisitos, as partes estão ali, né, e o objeto também, que é a figura do próprio produto ali vendido ou do serviço prestado. Galera, é aí o nosso grande problema. Por quê? Para nós estudarmos, observarmos esta relação, eu tenho que deixar bem claro para vocês o estudo conceitual das partes. Por quê? Nem todos aqueles que consomem, regra, serão considerados consumidores. Nem todos aqueles que fornecem produto ou serviço regra são considerados fornecedores amparados pelo CDC. E é aí que começam as pegadinhas das nossas provas de primeira fase. E é aí que muitos, né, queridos alunos acabam perdendo a questão e ficando muito abaixo na sua classificação, que é o que nós não queremos. Então, por isso, pessoal, eu peço que vocês tenham bastante atenção nestas características. Primeiro, começando a analisar a conceituação de consumidor, a nossa primeira parte e a parte mais importante que temos dentro do CDC, né? Se nós analisarmos, pessoal, a conceituação de consumidor, ela já se encontra de forma direta e objetiva no artigo 2º do nosso Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078. E lá no caput nos traz o seguinte, ó: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou serviço como destinatário final. Então tá lá já de forma bastante clara, objetiva e direta, pessoal, que consumidor é aquele que adquire um produto ou serviço, mas ele tem que ter a característica de destinação final, de destinatário fim. O que seria isso, professor? O destinatário fim é aquele que retira o produto ou serviço da cadeia de produção, utiliza o mesmo de forma própria, sem desenvolver atividade profissional e sem obter lucratividade.
Então é aquele celular que você ali adquire na loja, no intuito o quê, pessoal? De você navegar na internet, de você acessar suas redes sociais, pronto, sou um destinatário final, cumpri as características observáveis hoje no artigo 2º e, consequentemente, serei um consumidor. Beleza, mas não paramos por aí, pessoal, porque quando nós falamos em destinação fim ou destinatário final, é importante nós observarmos essas características agora citadas pelo professor Silvio, né? Esses pontos primordiais que devem sempre estar em destaque, devem ser analisados por cada um de vocês no dia da prova. Primeiro, retirar o bem do mercado em definitivo. Retirar o bem, galera, ou seja, esse bem, ele vai ter uma utilização própria. 2, se utilizar o bem em sua profissão. Aí é o grande problema, porque para a teoria da destinação final, galera, para a teoria finalística, também conhecida, que é essa aqui estudada e que é o caput do nosso artigo 2º, nós poderíamos retirar a figura, né, da caracterização de consumidor, aquele que poderia utilizar esse bem como destinatário, que poderia utilizar esse bem na sua profissão. Então a gente vai trabalhar um pouquinho, que nós tivemos a criação de novas teorias, nós tivemos um amparo à figura destes, que utilizavam deste produto no intuito de desenvolver a sua atividade profissional, para que hoje ele pudesse ser caracterizado consumidor. Mas eu sempre alerto aos meus alunos que se a lei bater nessa tecla e reivindicar de vocês uma característica de utilização de um produto para o desenvolvimento da sua profissão, amparados pela regra, pela Lei 8.078 de 1990, diga-se de passagem, nós não teremos relação de consumo, certo? Então é importante nós observarmos. Não estou dizendo que agora, com novas teorias que iremos estudar, possamos não observar uma nova conceituação. Mas quanto à regra, galera, é sempre bom antenarmos que esta utilização pode quebrar a relação de consumo ali no caso concreto. 3, intermediação do ciclo de produção. Por que nós falamos isso, pessoal? A, finalista, fático, direto, objetivo e econômico. Fim da cadeia de produção. Por quê, galera? Nós estamos falando do acontecimento verídico, né, de uma situação que ali está sendo produzida. Nós visualizamos a circunstância econômica. Por quê, professor? Porque nós quebramos essa cadeia de produção, nós retiramos o produto, ele não continua, né, a ser desenvolvido ali dentro da cadeia. É diferente, por exemplo, quando o distribuidor ele adquire esse produto da marca, do fabricante. Então eu posso ser distribuidor, né, de copos descartáveis e adquirir esses copos descartáveis, pessoal, do fornecedor X. Mas eu quebro a cadeia de produção? Não. Eu simplesmente estou adquirindo aqueles bens, aqueles copos descartáveis, para que eles cheguem até a mesa dos consumidores finais. Então, quem efetiva a venda deste produto ao destinatário fim sou eu, intermediário, sou eu, distribuidor. Então, nestes critérios, é sempre bom nós observarmos que a teoria finalista, pessoal, estaria quebrada. Ou seja, nós não cumpriríamos com todas as características que ela nos traz. Então, por isso, nós não teríamos aí, né, nestes casos, relações de consumo. B, nós temos a teoria finalista ou teoria da destinação final, que é essa que acabamos de estudar. Retirar o produto da cadeia de produção, né? Temos aí a circunstância fática econômica também observada. Não utilizar esse produto para desenvolver a sua atividade profissional. Ótimo. Só que, com isso, pessoal, notem que outras intermediações no ciclo de produção vieram a ser geradas. Além da teoria finalista, ou teoria da destinação final, ou teoria da destinação fim, também tivemos a evolução na criação de outras modalidades de teoria, como a teoria maximalista, tá? O que seria essa teoria maximalista? Galera, a teoria maximalista foi uma teoria criada no intuito quê? De trazer uma amplitude à conceituação de consumidor. Como essa conceituação ela era bastante fechada, objetiva, na teoria finalista, isso poderia trazer sérios problemas ao consumidor, né? Por quê, professor? Porque muitas vezes você poderia adquirir um produto e estava utilizando para
a sua atividade profissional. Pronto, quebrei o ciclo, professor. Então, nós não teríamos ali a aplicação da teoria finalista, consequentemente, não seria considerado consumidor. Então, eu deveria buscar uma ação reparatória amparada pela legislação geral, Lei 10.406 de 2002, ou também conhecido como Código Civil, onde nós temos de plano uma responsabilidade subjetiva, onde aquele que procura, né, a ação reivindicando um direito ainda tem que trazer a comprovação. Aquele que alega tem que provar. Isso muitas vezes torna-se muito difícil a parte mais fraca, que é aquele ali que poderia ser considerado um consumidor. Então, por isso, pessoal, a teoria maximalista foi uma teoria que veio a ser desenvolvida no intuito de ampliar a conceituação de consumidor e trazer um amparo maior a esta ala dos mais fracos, a esta ala de que muitas vezes são aquelas pessoas sem conhecimento, pessoas simples que viriam-se a ser desamparadas, viam a ser desamparadas, me desculpe, em virtude das características existentes pela teoria finalista. Show? Vamos lá então, pessoal, para o nosso segundo bloco.